podcast da Uma de Santa Fé, com assuntos e convidados relevantes para a nossa juventude. Uma conversa descontraída e animada, feita por jovens e para jovens. O Pod Jovem vai ao ar toda sexta, das 22 às 23h30, pela web rádio Melodias do Rei. A partir de agora começa o Pod Jovem, o podcast da Uma de Santa Fé, com assuntos e convidados relevantes para a nossa juventude. Uma conversa descontraída e animada, feita por jovens e para jovens. O Pod Jovem vai ao ar toda sexta, das 22 às 23h30, pela web rádio Melodias do Rei. A partir de agora começa o Pod Jovem. A paz do Senhor Jesus, a todos então que estão nos assistindo, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje estamos começando mais um Pod Jovem, e hoje então em homenagem ao Dia das Mães, né, nesse mês que é comemorado o Dia das Mães, e com o tema Mães que Inspiram. E hoje então a bancada é somente de mulheres, e eu já vou começar apresentando, né, as nossas jovens também que estão aqui juntamente conosco. A paz do Senhor, Vitória, boa noite. Paz do Senhor pessoal, paz do Senhor as queridas irmãs que vieram nos visitar hoje. A Ana Paula também que está conosco. Paz do Senhor, irmãs. Amém. E também vamos apresentar hoje, então, as mães que nos inspiram, né? Então, a Leia, ela pode se apresentar também para todos nós. Paz do Senhor a todos. Então, eu sou a Leia, eu sou mãe do Lourenço, sou uma mãe atípica e sirvo ao Senhor já há muitos anos. E muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa história, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e que seja também uma bênção nas vidas das mães e das pessoas que estão nos escutando. Amém. Também a Aldaísa, né? Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos queridos que nos acompanham. Quero cumprimentar, então, as nossas queridas companheiras aqui de mesa, Andriela, Ana Paula, o nosso técnico, né, Samuel, a Vitória, a Leia, que está aqui, enfim, a todos que estão nos acompanhando. Creio que servirá de bênção esse podcast, de inspiração para muitas mães. E quero externar a minha gratidão e alegria de poder estar aqui com vocês, tratando de um assunto tão maravilhoso sobre a maternidade, que eu sempre digo que os meus filhos são um lado mais lindo que Deus me deu. E é maravilhoso poder aqui testificar e trazer experiências desse gesto tão lindo que o Senhor nos permitiu viver, né? Ser mãe, esse lado precioso. Então, fique conosco, ligadinho aí. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado pelos testemunhos e pela palavra que nós vamos compartilhar. Amém. Então, já vamos começando com uma pergunta nessa noite para as duas, né? Primeiramente, eu vou fazer para a Aldaísa e logo após ela responder, daí a irmã Leia também nos responde. O que torna a figura materna tão significativa dentro da perspectiva cristã? Então, olhando para a palavra de Deus, gerar significa produzir, trazer vida. E isso o Senhor, Ele deixou para nós mulheres. E é agraciada aquela que pode gerar e pode produzir frutos, porque o Senhor, Ele se alegra que nós venhamos produzir. E aquelas que não podem, mas produzem através do seu coração, não apenas pelo ventre, porque gerar vai muito além de ser pelo ventre. Gerar também está relacionado ao coração, gerar filhos espirituais e gerar para a glória de Deus. A Bíblia também vai mencionar um versículo que a mulher ela é salva pela maternidade, ou seja, por gerar, por ter a oportunidade de ser alguém que vai produzir frutos. Então, na perspectiva cristã e bíblica, para mim é isso, é produzir frutos, gerar para a glória de Deus. Glória a Deus, amém. Então, para mim, então,
é significativo porque a gente não encara só de uma maneira biológica, né, a maternidade. Nós encaramos, não é algo só natural, só biológico, é algo espiritual, né? É como a Aldaísa falou, é algo divino. E nós, né, como mães cristãs, somos instrumento do Senhor, que Deus colocou para levar os nossos filhos até a Ele, né? Através de nós que vamos educar, que vamos, claro, que temos, né, a companhia dos pais e tal, aqueles que têm, mas geralmente é com nós, né, a educação. Então é por isso que é significativo, porque somos nós instrumentos do Senhor na vida deles, e pela bênção, né, de gerar, de poder dar à luz a uma criança, isso é extremamente divino, não é só biológico. Então isso é algo de Deus mesmo, é divino. Amém. Amém. Seguindo essa linha de que a gente, por se gerar uma criança, nós que educamos, nós que ensinamos o caminho, tem uma pergunta que é bastante ressaltada. De que forma você ensina seus filhos sobre a Bíblia e os valores cristãos na sociedade de hoje? Posso falar, então? Vamos dizer que ser mãe, nos dias atuais, ele é desafiador. Porque existem muitos desafios maiores do que algum tempo atrás. Mas é possível educar e ensinar, sim, os caminhos do Senhor, através, primeiro, do nosso exemplo. Porque aquele ditado que eu já digo que veio do inferno, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, ele não funciona. O filho vai fazer aquilo que eu faço. Se eu oro, ele vai orar. Se eu leio a Bíblia, ele vai ler. Se eu sou uma pessoa honesta, ele vai ser honesto. Então, o maior ensinamento ainda é o exemplo. E, claro, nós devemos instruir no caminho, como diz Provérbios. E no caminho é junto. E nós, desde que geramos, nós já estamos ensinando os nossos filhos no ventre. Porque eles ouvem, eles sentem. Então, no momento em que nós estamos ali orando, buscando a Deus, eles também já estão sendo instruídos. E hoje, com tanta tecnologia, muitas vezes acaba que as distrações venham se tornar maiores do que as ações. Mas as nossas ações diante de Deus precisam ser fundamentadas. Precisamos ter o tempo da leitura da palavra. E lá em casa nós sempre prezamos muito por isso, né? No decorrer aqui vocês vão saber que eu tenho um casal de filhos, né? E um bebezinho que o Senhor quis levar. Mas nós sempre tiramos o tempo da leitura da palavra, o momento da oração, e fazemos isso em família. E eu, como passo maior parte do tempo com os meus filhos, porque eu sou dona de casa, né? Então eu me dedico a eles e me dedico à casa. Mas principalmente a eles, porque as coisas elas passam, mas os filhos não. Os filhos nós vamos prestar contas diante de Deus. Então nós ensinamos orando sempre, né? E muitas experiências assim. Hoje meu filho mais velho vai fazer 12 anos. Ele já ministra a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. Né? Ele foi chamado. Ele já teve experiência com o batismo com o Espírito Santo. Ele já desejou, foi discipulado por mim. E ele baixou as águas do batismo. E foram momentos preciosos, porque tudo isso partiu dele. Né? A vontade, mãe, eu queria sentir o que vocês sentem quando vocês falam aquelas línguas diferentes. Mãe, eu queria me batizar, eu também sou de Jesus. E esse é o exemplo. Então, assim, coisas que partem dele, por quê? Porque ele vê em nós. Então, o maior ensinamento é o exemplo. Amém. Glória a Deus. Né? E eu faço as palavras da Aldaísa minha também. Também tenho marcado aqui o exemplo. Através do exemplo, através, né, levando também para a casa do Senhor, né? Que muitas vezes a gente quer que um filho seja cristão, ame a Deus, mas tu, em casa, tu não demonstra que tu ama a Deus. É outra coisa. Tu não demonstra, tu não traz para a igreja. Quero que ele seja uma bênção. Ok, eu só quero, mas eu não me esforço para que isso aconteça, né? Então, realmente o exemplo é o melhor, é a melhor forma de ensinar, né? Então, para estar no caminho, né? Que só tem o caminho, só tem um caminho, então tem que estar junto para ensinar, para levar eles a Cristo, é somente dessa forma. E eu também não tenho tempo ruim,
tá chovendo, vai para EBD. Ah, tá frio, bota um casaco, vai para EBD. E em casa também a gente escuta louvores, entra no carro, louvor. Às vezes tá ligado no rádio do carro, às vezes, né, por algum motivo tá ligado lá e começa uma música, ele já fica com aquela cara de apavorado. Liga no Spotify, ele diz, que o Spotify lá é cristão. Então, e é assim, através do louvor, né, levar para a igreja, mas o exemplo, esse sim, eles vendo nós orar, né, eles vendo nós, muitas vezes até preparando a lição da EBD, enxergando, né, a gente fazendo algo para Deus, que eles também vão se interessando. Ele é uma pessoa que ama orar, mas por quê? Porque ele vê a gente orando, ninguém pode orar na hora do almoço, tem que ser ele até na casa das outras pessoas. Mas é porque ele vê as pessoas orando, né? Vê os avós orando, né? Nós orando. E é isso, como a Aldaísa falou, é o exemplo. Esse é a principal forma de educar, né? De mostrar Cristo para eles. Amém. Ensinar a criança, né? O caminho que ela deve andar. Ensinar e andar junto, né? Ensinando junto, né? Dando o exemplo. E quantas vezes a gente até pensa, né? Que nem eu, quando eu tive a Isabela, eu acho que ela já tinha ali uns 2, 3 meses, eu entrei pra uma banda. Daí, às vezes, eu tinha que estar levando ela junto, né? E às vezes, quantas vezes eu pensava assim, eu acho que eu vou parar um pouco, acho que eu vou só me dedicar à minha filha, sabe? Até hoje ainda, às vezes, eu tô lá cantando, meu marido tá tocando e ela tá pela igreja, às vezes, sozinha e eu tô lá assim, meu Deus, o que eu faço? Então, mas a gente tem que levar, né? A gente tem que se esforçar, tem que ensinar os caminhos do Senhor, né? Ela gosta muito de ir na igreja, mas ela quer, às vezes, né, ficar correndo pra lá e pra cá. Mas eles aprendem da mesma forma. Não é verdade. Chega em casa e pergunta o que tá acontecendo na igreja, ela vai te contar tudo. Pode ter certeza. Mas a gente tem que insistir, né? Eles tem que levar, tudo, né? tem que... Até a questão da EBD que a irmã falou, né? Às vezes ela acorda braba, que não quer ir. Mas depois ela vai. E às vezes ela chega aqui, ela quer ficar comigo, só não quer ir na escolinha. Mas eu insisto, daí ela acaba indo, né? Então, é tudo um processo. Ela tem 4 aninhos, né? Então, agora que também ela começou no colégio, tá sendo um processo bem complicado. Às vezes eu levo ela chora, não quer ficar... Então, mas Deus vai dando graça, né? Mas passa, se te né? consola, isso passa. Amém. Seguindo, então, essa linha de exemplos bíblicos, né? De mães, qual você considera particularmente, assim, inspiradora da mulher da Bíblia? Eu é Eunice. Eunice, juntamente com a mãe dela, Lloyd, né? E que instruíram, que educaram nos caminhos do Senhor Timóteo, né? Vocês pensam, ela foi elogiada, né? Foi mencionada por Paulo. Pensa a honra, né, dessa mulher, né? Porque o pai dele em nenhum momento aparece na história da Bíblia ali, e sim a mãe, que a fé, né, que ensinada, genuína, ensinada, né, pela mãe e pela avó. Então, para mim é Eunice. Claro, seguido de Ana, né? Mas a Eunice para mim me chama muita atenção. E é pouco percebida também, né? É pouco falada sobre Eunice. Verdade. Existem 2 entre tantas, né? São muitas, Ana, Maria, Isabel, enfim. Mas a Joquebede, né? No Antigo Testamento, Joquebede, ela foi uma mãe destemida. Ela gerou no meio de uma confusão, onde a vida estava em jogo, e ela foi corajosa, e Deus honrou ela pela coragem, né? Então, para ser mãe, para enfrentar os desafios da maternidade, eu creio que é necessário coragem. Então, ser mãe é para quem é corajosa mesmo, né? Que sabe que vai enfrentar o que for preciso pelos seus filhos. E já no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 15, conta a história da mulher cananeia. Essa mulher, ela não tem nome, e a sua linhagem não é muito boa, né? O povo cananeu é um povo muito mau, mas eu gosto muito, muito desse texto bíblico e dessa passagem, porque destaca aqui também, mais uma vez, a coragem e a persistência de uma mãe. A palavra do Senhor
vai dizer no capítulo 15, versículo 28, depois de ela passar por diversas provações, quem não leu, te encorajo a ler, muito precioso esse texto bíblico, né? Mateus capítulo 15, a partir do 21, então relata a história, mas o 28 vai dizer assim, que no enredo final, entre tudo que estava acontecendo, ela estava com a sua filha endemoniada em casa, né? Espíritos imundos tinham apoderado da sua filha, ela precisava de um socorro. E aí Jesus diz, então respondeu e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Aquela filha só ficou sã porque ela tinha uma mãe corajosa. Uma mãe persistente, que apesar de muitos motivos para desistir, ela foi até o fim. E ela obteve a vitória para sua casa. Então, são duas mães assim que me inspiram a ter coragem, a enfrentar o que for preciso, porque vale a pena ir até o fim. Eu sempre digo, né, que nasce um filho, nasce uma mãe intercessora, né? E depois que a gente é mãe, a gente nunca mais desgruda os joelhos do chão, né? Isso mesmo. Porque se ela não clamasse, não intercedesse, a filha dela não seria liberta, né? Isso mesmo. Glória a Deus, né? Até para ir para a escola, né? Para onde eles forem, a gente tem que sempre estar em oração, né? Buscando. Agora que ela está indo pro colégio, eu oro com ela antes de ir também, né? Isso é muito importante, né? Porque a gente não sabe, né? Tem que... E passa uma segurança também. Passa, né? E depois que tu criar o hábito, o dia que tu não conseguir, ou que tu, sei lá, por algum motivo esquecer, ela mesma vai dizer, mãe, a oração. Ela vai lembrar. Ela vai lembrar, sim. Vou fazer mais uma pergunta, então, para vocês. E como a fé de vocês em Cristo influencia a jornada de vocês como mãe? Bom, eu como mãe atípica, a gente vive de fé, né? Fé e esperança, são as palavras, né, para as mães que os filhos, né, por algum motivo têm algum transtorno, algum problema em si. Porque a gente não sabe, a gente vai sair da igreja, a gente não sabe como é que vai ser em casa, né? Será que vai ter uma crise? Eu tenho fé que hoje vai dar tudo certo. Tenho fé que hoje eu vou conseguir cortar as unhas dele, né? Sem ter um escândalo, sem ter uma crise. Então, é de fé em fé. Porque, pensa bem, no que tu se firma se tu não tiver fé? Não tem, né? Não, eu não consigo enxergar porque o meu mundo é esse, né? É Deus para tudo, né? Ah, mas tu vê Deus em tudo. Vejo Deus em tudo, sim. Vejo Deus em tudo, em cada detalhe. Consegui cortar a unha, glória a Deus. Não consegui, tudo bem. Não era da vontade de Deus pra gente cortar hoje. A gente corta amanhã. Né? Então, a fé é tudo. Lá em casa, a gente vive de fé mesmo, porque sem a fé... São desafios, né? Isso. Tem que ser mãe. Isso aí. Então, como a fé em Cristo influencia a sua jornada como mãe? Essa é a pergunta, né? Isso. Então, como a fé em Cristo, a fé é a base para tudo, como ela mencionou, né? E nós, quando nos tornamos mães, como a Leia muito bem colocou aqui, sobre interceder, o compromisso e a responsabilidade, ela aumenta. Eu sempre digo que quando você é solteiro, você tem um tipo de vida. Daí você casa, você assume um compromisso. Você tem filho, você assume mais compromisso. E então, a fé, ela precisa ser a base. Então, como ela falou, nasce o filho, a gente já tem que estar em depósito com o Senhor em oração. E eu glorifico a Deus, porque em Caxias do Sul, acredito que é do conhecimento da maioria de vocês, a Assembleia de Deus, a União Feminina, ela tem um ministério, um projeto, né, dentro do Alfadix, que é Mães na Torre de Vigia, com base em Abacuque 2:1, quando fala que Abacuque ele sobe para a torre para ouvir que resposta ele vai ter do Senhor. E quando nós falamos da torre de vigia, nós falamos de estar num lugar alto, e a mulher, ela tem um dom, e a mãe, né,
A mãe, ela vê tudo, como eu digo pro meu filho, o que tu não contar, Deus me conta e eu vejo. Porque mãe tem esse dom a mais, é um dom, uma dádiva de Deus, é um mistério aí, né? Que Deus, ele concedeu para as mamães, para as mulheres. Então, a mulher, ela é mais ligada, a gente pode considerar a mulher, a mãe, como um radar. O radar, quando o perigo está vindo lá longe, ele já detecta. Então, é por isso que a mulher, ela tem aquela visão diferenciada. É um dom de Deus, irmãos. Não fiquem, né? Os homens não fiquem chateados, né? Mas é um dom de Deus. E aí, o Senhor colocou isso mais forte ainda quando nós nos tornamos mães. Porque parece que os nossos radares ficam ativados. Então, quando nós estamos na torre de vigia, porque a palavra vai dizer que nós precisamos vigiar e orar. Não adianta nós só ter fé, não adianta nós só sermos cristãs. Nós precisamos, então, estar na torre, vigilantes, observando na tomada de decisão, nas nossas ações, naquilo que nós precisamos corrigir e pôr limites, porque filho também é amor, mas é limite. Quem ama, educa, né? A gente tem um livro muito bom que fala sobre isso. Quem ama, educa, então, de pôr limites. E quando fala aqui sobre a fé que inspira, é justamente isso. Ser aquela mãe, como ela falou, atípica, diferenciada. Mãe qualquer uma pode ser. Mas na torre de vigia é só aquela que é chamada por Deus. Que ela já vê o perigo na frente, ela já está orando, Deus já alerta e ela já toma uma ação imediata. E então isso é muito precioso. Até gostaria de convidar, para quem não conhece, conhecer esse projeto maravilhoso. É um braço do Círculo de Oração, um grupo de mulheres, onde nós oramos semanalmente com propósito específico. Nós buscamos do Senhor um tema atual para abordar e ali estarmos orando especificadamente, né? Nosso grupo funciona para orações pelas mães, pelos filhos, e nós já temos tido aí resultado, testemunhos. Por quê? Porque onde tem oração tem vitória. Aldaísa, sua mãe leoa. Ah, você acompanhou? Essa semana está sendo as mães leoas, né? É o tema do nosso propósito dessa semana, em virtude, então, do mês das mães. E aí a gente usou essa simbologia para trazer a importância da mãe, ela ter essa proteção que vem do céu sobre os seus filhos, né? Mas também sou águia. Acho que eu sou muito águia. Sou muito. Uma visão mais aguçada. Deixa voar com suas próprias asas. Isso mesmo. Até a gente fez ali uma brincadeira para descontrair um pouquinho sobre mãe ursa, mãe águia, mãe leoa, né? Então, um pouquinho de cada para nós identificar, né? O que eu não sou é a coruja, né? Porque eu sou a mãe que já identifica ali, né? Porque tem mãe que não vê defeito em nada no filho, né? A mãe coruja, mas eu já vejo filho, aqui precisa corrigir, filho, aqui nós precisamos acertar. Sou águia mesmo, né? Já empurra para voar. Temperamentos de mãe. Então, tá. Nos tempos atuais, no mundo atual, o mundo está colocando muito padrão e começando nas crianças, desde cedo isso, né? E como mãe, a gente pode falar, não, aqui vamos reajustar isso, vamos ver o que está acontecendo, esse não é o caminho, não é isso que não estava escrito para ser assim. O que está acontecendo? Como mãe, como que a gente pode dar uma pausa, falar para o nosso filho, está na hora de respirar, está na hora de parar um pouquinho, pensar melhor, para combater esses padrões que o mundo implanta na cabeça das crianças hoje em dia? Pode, eu já falei bastante, vou deixar um pouquinho minha conversa. Então, não é fácil realmente, né, educar não é o caso do Lourenço, né? Mas eu vejo que o Lourenço é uma criança diferenciada, né? Então, eu vejo as mães lutando, né, contra os padrões mundanos, né, que muitas escolas têm colocado, as escolas, os desenhos, coisas que tu nem percebe em desenho, quando tu vê a criança tá percebendo que já é feito realmente para isso, criança, né, para criança, né, e aí vai entrando o mundo, né, aí é a mãe é a família em si, né, que deve sim colocar um limite ali. O meu filho só olha os desenhos que realmente eu já olhei, né, para ver o que tem naquele desenho, né? Eu acho que tu tem que nem a Aldaísa falou, tem que ligar a antena, né? Tu tem que ligar o teu radar, porque se tu deixar muito livre, tu vai ter problemas,
Vai ter problemas com certeza. Então, educar com o mundo colocando padrões, mas se tu criar, né, desde pequeno, nós aqui, a gente está falando que nós desde sempre fomos cristãs, né? Mas, assim, se tu vir ensinando, educando, colocando, né, a palavra do Senhor, né, introduzindo a palavra do Senhor, ele pode até experimentar esses padrões, né? Ele pode até ouvir, mas ele no coração dele, ele tem que ter a certeza, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir, né? Então, quanto mais ele ouvir, mais ele ter contato com a palavra do Senhor, mais certeza ele tem que aquilo ali vai estar errado, né? Então, eu posso ser o que eu quero. Não, eu não posso ser o que eu quero, porque a palavra do Senhor, que eu sou exatamente o que eu sou. Eu sou menina, eu sou menino, e eu não posso ser fora disso, Algo né? testifica dentro dele. Isso, né? Tu aprendeu. Em algum momento, o Espírito Santo vai entrar em ação, né? Então, o ensinar, né? Tu bater na tecla, né? Tu ser firme. Eu sempre digo que eu não sou a mãe com açúcar, eu não sou a mãe Nutella, né? Eu sou a mãe que ensina Raiz. da forma... raiz, isso aí. Da forma que se precisar dar uma puxada, eu puxo, né? Mas também eu tento ensinar, né? Tento passar esses valores para eles, os valores cristãos. Eles não vão... A própria palavra diz que quando for velho não se desviará dele. Né? A Então, sementinha está sendo ali plantada, isso, né? E assim, se tu ensinar para tua filha de 4 anos que a palavra do Senhor é certo, que é certo, quando ela chegar pro coleguinha dizer o contrário, dizer, não, minha mãe disse que é assim, fulano tá errado, é a mãe que tá certa, né? Se tu introduzir isso, eles acabam sabendo que aquilo ali tá errado. Sabe que uma das minhas preocupações quando ela fosse pro colégio é essa questão, né, de às vezes é mais fácil ter crianças que não são cristãs do que são, né? E a gente vê, eu ouço, né, às vezes eu vou no parquinho, eu vou em algum lugar, o quanto até mesmo as crianças falam palavrões. Sim. Infelizmente. Falam muito como se fosse normal, porque na verdade no mundo os comum, pais né? é comum e é normal. Só que os cristãos, os valores cristãos é diferente, né? A gente sempre ensina, não falar palavrão, não falar... E ela já veio do colégio já aprendendo certas coisas, até a questão do dedo do meio. Socorro. Isso aí ela não sabia, mas ela vem dizendo que o menininho do colégio estava mostrando o dedo para ela. E ela tentando fazer igual, né? Só que ela não acertava o dedo. Mas ela sabia que era errado, né? Daí Ela sabia. Eu expliquei pra ela, eu disse, filho, isso é errado, se tu tá falando um palavrão, isso com o dedo, né, com esse gesto, tentando ensinar ela, né, mas o quanto é difícil mesmo, né, a gente ensinar uma coisa e o colégio vai lá e mostra totalmente, e é muitos fazendo tudo igual, e daí tu tem que remar contra, sabe? Tu tem que ir ir na contramão do mundo. Então, como é difícil, né? É muito difícil. Então, a gente tem que todo dia ensinar eles explicar que tá errado, né? E Todo dia reafirmar, todo né? dia, porque realmente o mundo ensina muita coisa ruim, principalmente para nossos filhos. E influenciar. Se tu não for uma criança ou alguém que é influenciável, eles te influenciam mais do que tu influencia eles. Infelizmente, né? Mas... Como ela falou sobre o padrão do mundo, né? Então, a palavra vai dizer para nós não nos amoldar segundo o padrão do mundo, porque nós não somos deste mundo. E o mundo, ele fala, meu corpo, minhas regras. E nós vamos dizer... Nossa fé, nossas regras pela palavra de Deus, porque o nosso guia não é o que a sociedade prega, mas sim o que a palavra, os princípios bíblicos. E o meu filho, ele não frequentou escolinhas, a gente optou por ter educação em casa, e quando chegasse o momento dele ingressar na escola, ele foi, né? Porque justamente eu temia esse tipo de ensinamento contrário ao que nós estávamos. Porque a gente vai entender que até 5, 7 anos a criança ela está em formação de caráter. Então, os valores, os princípios que estão sendo incutidos nela precisariam, no meu ponto de vista, vir de uma fonte segura. E não existiria uma fonte mais segura do que eu saber o que eu estou ensinando, o que eu estou dando de exemplo. Então, eu betumei bem o meu cestinho, né, para depois botar o Moisés
no Rio, e aí Deus cuidou do resto. Então, assim, glória a Deus, hoje ele é um menino que influencia e não é influenciado. Por quê? Porque a gente prezou por esse cuidado, né? Então, assim, é importante que nós venhamos ser a maior influência para os nossos filhos. Nós não podemos ser as melhores amigas, porque a amiga não disciplina, e a gente às vezes precisa dar uma puxada, né? Dar uma corrigida, uma chamada de atenção, porque eles precisam de limites, como nós falamos. Mas é o limite com amor, com sabedoria, com instrução, com exemplo. Então, é importante a gente sempre reafirmar, como eu sempre conversei muito com o Helder, né? Nós conversamos muito, né, assim, a respeito de tudo. Inclusive, assim, ele é um menino bem maduro até para a idade dele. E muitas pessoas diziam que eu ia causar danos por deixar ele só em casa, ou que eu ia... E pelo contrário, ele é super sociável, comunicativo. E então, assim, ele se desenvolveu bem. E hoje ele é uma influência, né? E não é influenciado. Só que o mundo tá cheio de influencers por aí, né? Pelos youtubers e tal, essas coisas. E aí nós temos que entender que nós precisamos ser a maior influência dentro de casa. Tipo, eles precisam ter isso, né? Ver isso em nós para não serem influenciados pelo padrão do mundo. Porque é como num banco. Quem trabalha com cédulas verdadeiras, logo que cai uma nota falsa na mão, já identifica. Então, ele não precisa saber o que é falso primeiro. Ele precisa aprender o que é verdadeiro. E depois, quando chegar o falso, ele vai diferenciar e já vai saber. Então, para você pai, você mãe, que está nos acompanhando, você que vai ser mãe, essa é a responsabilidade que nós carregamos. De nós sermos a maior influência e, através da palavra de Deus, influenciar nossos filhos a não se moldarem ao padrão do mundo. Eu sempre digo para ele, filho, você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você é diferente, você foi escolhido, você foi chamado, você tem um propósito. E todos que são chamados têm um propósito, eles são diferentes e precisam fazer renúncias. Então, isso precisa estar bem vivo na nossa mente. Então, dando seguimento, quais princípios bíblicos vocês consideram essenciais na criação dos seus filhos? Bom, lá em casa é primeiro honrar o Senhor, né? Não tem ninguém maior do que o Senhor. Até a gente tem uma brincadeira lá em casa que é o Joe. Quem que é o Joe? Primeiro é o Senhor, depois é o pai lá em casa, né? Então, honrar o Senhor, né, é o primeiro. Depois, sabedoria, santidade, né? Falar a verdade. Eu prezo muito em falar a verdade, né? Eu digo assim, filho, se tu fala a verdade, tu depois não tem consequências, né? Sabe, quem foi que... Nunca é ninguém lá em casa que, né, pega as coisas, né? Quem foi que pegou isso? Mãe, eu vou te falar a verdade. Fui eu, mãe, fui eu e eu estraguei. Então, esse falar a verdade, mas o principal lá em casa é amar o Senhor. Até esses dias, ele veio com uma pergunta se quem que era o mais importante lá em casa, né? Eu falei que era Deus, né? E depois é o papai, depois vem a mamãe, e depois vem eu. Mas eu sou menos importante do que Deus? Com certeza, filho, tu é menos importante do que Deus na nossa vida. Primeiro vem Deus, né? Então, esses valores, os valores não... E a gente não negocia isso, né? Lá em casa não tem negociar valores. Os nossos valores cristãos a gente não negocia. É inegociável, não tem. E é isso, mas assim, a verdade também, a gente preza muito por ele falar a verdade. Ai, porque o mundo é tão cheio de mentira, né? Nossa. Então, nossa, é tão... Nesse mundo de influência, então, que é... Porque é um pecadinho, né? É só uma mentirinha do bem. Começa pequena e quando vê Isso. grande, já começa a mentir coisas grandes. E a criança daí depois, ela acaba pegando esse costume, né? Então, por isso que tem que... E, infelizmente, muitos pais também, porque se eu não quero que meu filho minta, eu preciso sempre falar a verdade. Né? Então, tem pais que, meu filho fala a verdade, mas aí chegou alguém e não quer receber na porta. Diz que a mãe e o pai não tá. Então, tu tá ensinando a mentir. Então, se você quer a verdade, você precisa praticar a verdade. Para que o teu filho venha seguido novamente, nós voltamos pro exemplo.
Então, né, o maior ensinamento ainda é o exemplo. Glória a Deus. Vou fazer mais uma pergunta, então. Eu também gostaria de saber também agora não tá aqui, né, não, mas saber um pouquinho, né, da Leia, né, que ela disse que é uma mãe atípica, né, e como tem sido para ela, né, o que ela tem vivido e também que conselhos ela deixaria para mães que também estão passando por isso ou quem sabe recém receberam um diagnóstico, sabe, disso, como que tu tem lidado, o que tem te ajudado, né, para inspirar outras mães que também, quem sabe, estão passando pelas mesmas coisas que tu tá passando, né, entendimento de tudo isso, né. Então, todos os dias é uma coisa nova, né? Então, tu nem consegue se acostumar com uma coisa e já vem outra, né? Então, mas assim, não é muito fácil, não vou te dizer. Mas eu não sei ser mãe diferente disso. Porque eu não tenho uma criança típica, não tenho uma criança, vamos colocar entre aspas aqui, né? Normal, não que, né? Vamos falar assim, porque talvez alguém não esteja entendendo o que é ser típico ou atípico, né? Então, não é fácil, é uma luta. Até uma irmã disse, é uma luta ferrenha, né, irmã? Eu disse, é uma luta ferrenha. E que a gente passa todos os dias, né? Então, desde pequenininho, a gente não consegue muitas vezes entender o que está acontecendo. Mas o que eu deixo para as mães é assim, ó, orem. Coloca nos pés do Senhor. Porque Ele vai ajudar, Ele vai dar entendimento, Ele vai dar saída, Ele vai aplanar os caminhos. Peçam para Ele que Ele vai ajudar elas. E outra coisa que eu digo, estudem. Estudem para nenhum médico, nem um terapeuta vamos usar o termo passarem a perna, mas não seria essa. Mas seriam tentar falar alguma coisa que às vezes não é, né? Então, estudem, porque tu não precisa fazer uma pós-graduação, tu não precisa fazer um curso caro. A internet está aí. Assim, com a mesma internet que tu vai lá olhar um site de fuxico, tu consegue, com a mesma internet, pegar estudos, vídeos bons para se inteirar do assunto. Que muitas vezes tu tá pensando que é uma coisa e é outra. Procura, estuda. O conselho que eu deixo é, se coloque nos pés do Senhor e estude muito, porque ter conhecimento muda a realidade, né? E deixa mais fácil. Mas, assim, eu vou dizer, não é fácil, mas é uma recompensa, né? É a tua herança. Cuide bem dela, estude para que tu consiga desenvolver essa criança, né? E uma coisa que eu sempre digo, não crie um deficiente. Crie uma pessoa que vá ser livre, que vai conseguir como eu posso dizer, como eu posso me expressar, que vai conseguir viver sem ti, sem o teu auxílio, sem dependência é a palavra. Sem ficar dependendo das pessoas. Eu sei que tem graus, né? Qual o grau dele? Na verdade, os graus hoje saíram, tá? Saíram. A partir de 1º de janeiro ali, não existe mais esse de nível, grau. Mas seria um leve. Que é quando eles se percebem que eles são diferentes. Ele sabe que ele é diferente. E, então, isso traz muito... Isso chateia muito eles. Traz muito sofrimento para eles. O grau 2, eles têm um entendimento do que está acontecendo também, sabem que são diferentes. O 3, quem mais... Geralmente eles não têm, que geralmente o 3 tem deficiência intelectual, alguma coisa assim, daí já não tem né, essa consciência, né? Mas o nível 1 ali, o 2, eles têm essa consciência e eles sofrem muito por causa disso. Mas assim, mães, aos pés do Senhor as coisas ficam mais fáceis. Ficam com certeza mais fáceis. Glória a Deus. E a Aldaísa também, né, que a gente sabe que passou por uma perda de uma gestação. E quantas mães, né, não acontecem isso, às vezes na primeira gestação. Tem mães que a gente sabe que às vezes já perderam 1, 2, 3, muitas vezes, né? E como tu conseguiu passar por tudo isso, né? Quem sabe alguma mãezinha que está nos ouvindo, né? Alguma jovem que a gente não sabe, quem sabe um dia pode passar por isso. Ninguém tá livre, né? É uma coisa que a gente... Infelizmente, é uma fatalidade. É uma fatalidade, né? Acontecer. E como lidar, né, com isso? Como...
Então, conselho. amados, né, vocês que nos acompanham, eu sou mãe de 3, que nem eu digo, né? Então, o Helder Elias, que vai fazer 12 anos, nós tivemos uma perda em 2021, né, do bebezinho, já estava de 2 meses de gestação. E aí depois veio a Alice, né, o nosso bebê arco-íris, que sempre depois, né, de um dia chuvoso, de algo, de uma perda, o Senhor manda um arco-íris como um sinal da aliança, que ainda está de pé a promessa. E para a glória do Senhor Jesus, a Alice está aí, já fez 2 aninhos. Então, é um casal que eu tenho, né? E no meio do caminho a gente sofreu essa perda, que foi muito difícil, porque meu filho, ele queria muito, né, um mano, uma mana. Então, faz parte, inclusive, do testemunho dele, quando ele vai ministrar. Eu ouvia ele orar: Deus, eu não quero ser sozinho. Me dá um irmão ou uma irmã. Ele queria muito, né? E aí ele sofreu muito com essa perda. E a gente sofreu muito. Mais difícil, assim, para mim, para nós mães, o mais difícil é ver nossos filhos sofrer. Eu já falei a frase, né, algumas vezes, que se a gente pudesse tirar com as nossas mãos a dor do nosso filho e trazer para nós, mas não é possível, né? Eles precisam enfrentar também as perdas e decepções, porque a vida, ela não é mole, a vida, ela é difícil e ela é feita para ser enfrentada, né? Então, houve essa perda, foi muito difícil, foi um momento difícil para nossa família, para mim, né? E além da dor física, emocional, nós ficamos fragilizados, mas a diferença de nós termos Jesus e o Espírito Santo é que você consegue suportar coisas que talvez as pessoas que não têm, elas não suportam. E aí o Senhor, ele foi tratando, eu precisei também sofrer algo muito importante aqui, que eu falo para as mãezinhas que enfrentaram, estão enfrentando, enfim, é você passar o luto. Porque muitas pessoas querem, a gente quer ser corajosa, né? Não quer chorar, quer enfrentar, mas não, nós precisamos botar para fora, chorar aos pés do Senhor. Precisamos daquele tempo de luto, de perda, isso faz parte, ninguém é super. Nós somos mulheres, somos humanas, não somos super, e a gente precisa passar. E a gente vai passar com a graça de Deus, e, né, foi difícil, mas passou. Eu já tive agora a experiência de poder ajudar outras mães. E por incrível que pareça, de 10 gestações, de 7 a 8, infelizmente vai acontecer essa fatalidade. Então é algo que mexe com o psicológico, com o emocional, mas se o espiritual estiver bem fortalecido, você vai suportar e vai passar. E bem certinho, 1 ano depois que nós perdemos, o Senhor, ele tem o prazer de transformar o que era tristeza para virar uma comemoração. Então, bem no mesmo dia que eu perdi, o Senhor permitiu que eu descobrisse que estava gestando a Alice, né? E então, assim, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Às vezes a gente atribui uma perda, uma luta a um castigo, né? Ai, Deus está me castigando, o que eu fiz de errado, o que... Nem sempre. Claro que em algumas ocasiões você semeou, vai colher. Mas em algumas ocasiões, Deus nos provando até onde vai o nosso amor. Se é só pelo que Ele pode nos dar ou se realmente é pelo que Ele é. Verdade. Então, fica aí, né, mãezinhas? Você que passou ou está passando, que você faça disso o teu testemunho, né? Enfrente com coragem, busque força no Senhor, chore se for preciso, mas se levante e prossiga, porque Deus é conosco e a gente vence através dele, em nome de Jesus. Com certeza isso te fortaleceu, né? Tanto como mulher, né? Parte psicológica te fortaleceu ter passado por isso, né? E também hoje tu experiência, pode... Isso hoje tu pode ajudar outras, né? Porque quando nós passamos por algo, a gente recebe uma autoridade especial. Às vezes a gente não entende, mas por que, Senhor, né? Os questionamentos, como Abacuque mesmo questionava, até quando, Senhor? Mas por que, Senhor, comigo? Quantas mãezinhas aí, quantas meninas, mulheres abandonam, querem tirar o filho, né? E a gente que tanto deseja, espera, não acontece isso. Mas que não cabe a nós questionar, e nem tudo nós vamos ter uma resposta. É verdade. Nem tudo haverá resposta, mas sempre haverá Deus em tudo, em todo tempo. Essa que é o diferencial. E aquilo que poderia ser uma maldição se tornou uma bênção, porque hoje é testemunho e Deus dá autoridade para que eu possa também ministrar na vida de outras mulheres, né? Glória a Deus. Ana? Como
você demonstra o amor de Cristo aos seus filhos através das suas ações e palavras? Acho que pode ela que eu falei agora, eu vou deixar para falar um pouquinho também. Então, olha só, eu sou meio exagerada. Sim, eu demonstro, a gente falo muito que eu te amo pro meu filho, falo que ele é importante, falo, né, que ele é importante para Deus, que Deus ama ele, eu deixo muito claro que ele é uma pessoa importante para Deus. Mas eu gosto de transformar aqueles momentos que seriam, sim, normais, assim, em alguma coisa especial. Porque como a minha forma de amor, de demonstrar o amor, também é serviços e é tempo de qualidade. Então, se precisar deixar uma louça suja, eu deixo para ter um tempo de qualidade com ele. Então, eu tento transformar os momentos que seriam comuns, né, do rotineiro, em algo que especial, que ele vai lembrar com carinho, né? Então, vamos pôr um almoço de domingo. Geralmente, nos domingos, a gente vai almoçar 2h. Mas nem por isso a gente vai cada um pegar seu prato e ir para um canto da casa. Não, eu arrumo a mesa, eu boto as taças, né? E é só para nós 3, né? É para nós 3. Eu tenho uma coisa nova, coloco primeiro para nós. Para nós... vamos supor, comprei um jogo americano, vai ser para nós, não é para visita. Primeiro para nós. Então, a gente faz isso, né? Só o melhor é para visita. Não, guarda em casa, tudo. Que o contrário não, o certo. lá em casa, o melhor, o primeiro é para nós, né? O que é... As taças é para nós usar, não tem problema se ele quebrar, né? Porque, às vezes, né... Acidentes acontece. Mas não tem problema. Não tem problema se sujar o jogo americano branco, novo, com molho. Não tem problema, sabe? Mas tornar esses momentos, né, que seriam um momento comum em algo especial, né? Daí ele sempre diz, hoje é um dia em família, né, mãe? Sim, hoje é um dia em família. Vai fazer um bolo, convida ele para fazer, né? Isso é demonstrar o amor de Deus, porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? É os nossos filhos, né? O nosso marido. Então, eu tento transformar essas coisas pequenas, né? Que passariam batido em alguma coisa especial para ele um dia lembrar, dizer, olha, a minha mãe fazia assim, né? Ele vai se tornar muito grande, né? Vai virar uma memória linda. Até ele tem um hiperfoco em carrinhos, né? E então a gente... de menino, né? E daí, então, eu também sou louca por carrinho. Agora eu sou louca por carrinho. A gente começa a eu transformo. Né? Ai, que tal a gente pintar esse carro agora de outra cor, né? Então, tentar fazer uma brincadeira qualquer, virar algo que, né, que ele... Pra ele vai ser... Que seja emocionante para ele. Então, eu acho que é dessa maneira que eu demonstro o amor de Deus, né? Transformando, assim, as pequenas coisas em algo especial para ele, né? Um simples almoço, um almoço especial que ele vai lembrar, que ele vai levar para a vida dele, né? E seria dessa forma. E falando, né? Eu tento demonstrar que ele é amado, né? Porque, principalmente, o pessoal da minha geração, ali dos 40, né, atrás, os pais, né, não tinham muito esse hábito de dizer eu te amo, né? Não, a maioria. Não falavam. Muitas vezes as crianças nem sabiam que era amada pelos pais. Tipo, que problema eu tenho, né? Ninguém fala. Isso era coisa de novela, e eles diziam assim, né? ai, como é que eu vou dar algo que eu não tive, né? Isso. Muitas vezes já ouvi da minha mãe, às vezes da minha sogra, tipo, algumas coisas assim, né? Às vezes não recebeu tanto e às vezes não sabe, tem a dificuldade também de demonstrar, né? Mas daí tu tem a oportunidade, né? Agora de mudar, né? De fazer diferente, de mudar esse ciclo, né? E também uma coisa que talvez não tenha muito a ver com a pergunta, mas que me veio agora à memória e tal, é saber qual é o tipo, né, de amor que o teu filho... Como o teu filho... Isso, a linguagem do amor. Isso, tem as 5 linguagens, né? Isso. Identificar. Porque tem adolescentes hoje que tu pergunta, tu se sente amado? Não, eu não me sinto amado. Não, meus pais nem se importam comigo. Mas, às vezes, não é a mesma linguagem que eles estão falando. Então, tentem saber qual é a linguagem do teu filho. Serviços, presente, palavras, toque e tem mais uma. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade, é isso aí. Então, tenta descobrir, né, qual que é o que o teu filho gosta, o que... Na verdade, nós temos todos, né?
Só que tem as principais, tem Alguns se que sobressaem, né? comunicam mais. Isso. Porque muitas vezes uma mãe faz, nossa, é impecável a casa, ela arruma a cama, ela faz comida para ti, mas a criança só queria um tempo de qualidade, né? Não é daquela forma que a criança se sente amada, é de outra. Isso mesmo, né? Às vezes tem que entender isso, pode fazer completamente a diferença na vida de uma pessoa, né? Conhecer os nossos filhos, porque o amor, ele é demonstrado, o amor de Deus, ele é demonstrado a partir de, se nós temos o amor de Deus, nós vamos demonstrar isso, não só em palavras, em atitudes. E claro que é desafiador no meio, no contexto familiar, por quê? Porque a gente vem de um padrão, como nós estamos falando, o melhor é para os outros e tal, e ao contrário, o melhor tem que ser para nós. Por quê? Porque é a nossa família, né? A base ali como a gente falou, a primeira missão, enfim, toda essa questão que todo mundo já sabe, só que muitas vezes a gente acaba falhando nessa área, e é por isso que é importante agora que nós falamos e ressaltar isso, né, da comunicação do amor, porque às vezes estamos amando da forma errada, estamos tentando demonstrar o amor de Deus de uma forma e o filho ou o cônjuge, enfim, espera que seja de outra. Então é até muito bom. O Gary Chapman é o escritor, e inclusive existe Bíblia dele, né, de devocional, e lá em casa uma das coisas que a gente gosta muito, eu gosto muito de ler. Inclusive, sempre fui muito da leitura, aquela chata que pegava o livro e queria contar a história, né, na hora. Então, eu sempre fui que gostava de ler, incentivei, né, meu esposo a ler, e o meu filho também. Ele tinha uma dificuldade na fala, ele é prematuro, nasceu de 7 meses e ele desenvolveu uma dificuldade na fala. Só que ele é muito comunicativo. E aí ele estava indo já para a alfabetização com aquela dificuldade. E eu também já trabalhei como prof. Eu disse, meu Deus, não posso deixar meu filho, né, com esse déficit. Por quê? Porque ele gosta de comunicar e tem dificuldade. Então, eu comecei... Aí começa nas pequenas coisas, né, a expressão do amor, a paciência, por exemplo, para te poder trabalhar isso, tem que ter paciência, né? E aí foi bem na época da pandemia, e ali juntos nós começamos a ler, porque ele queria muito conhecer as coisas da Bíblia, e conhecer, tinha curiosidade, e ele não tinha dificuldade, né? Então foi onde a gente começou juntos, e é algo assim que eu vejo que o amor de Deus, ele é revelado através, como ela falou, das atitudes. Ele melhorou na leitura, graças a Deus. Hoje ele fala até pelas mãos, porque ele fala em Libras também. Então, ele melhorou bastante, graças a Deus, corrigiu essa dificuldade na fala. E nós, agora, cada um tem o seu devocional lá em casa. Então, eu tenho o devocional, que é o planner das mulheres, né? Meu esposo tem o devocional do homem, e ele tem agora o Café com Deus. Então, todas as manhãs, cada um lê o seu, e quando nós tomamos café junto, né, nós lemos, algum lê o seu, e a gente participa juntos. Então, o amor de Deus, ele é revelado nessas pequenas atitudes. Ah, mas eu não tenho tempo, mas o tempo, ele deve ser administrado por nós. Então, assim, nas pequenas atitudes, é demonstrado o amor de Deus, como ela falou, né? Nas pequenas coisas que fazem a diferença, e outra, cria memórias, né, na vida do nosso filho. Eu também não recebi muitas palavras de afirmação, eu te amo, mas eu decidi que a partir da minha vida seria diferente, né? E a gente precisa decidir e seguir essa decisão, por mais difícil que ela seja. Que a gente, como a gente não teve a vivência, muitas vezes a gente tende a não fazer, dificuldade. Né? Desbloquear isso, né? Isso, desbloquear. Até com aquele receio, né? Fazer assim... É até estranho. Eu já vi adolescentes que vão para casa de outras pessoas, para casa de amigos principalmente, e que se sentem mal de ver os pais dos amigos tratando os filhos daquela maneira e tratando de forma carinhosa. Porque eles não recebem aquilo em casa, eles nunca viram aquilo. E eles falam, nossa, é assim, lá em casa não é desse jeito. Eu já vi isso, sabe? E é muito triste isso. Nossa, é bem complicado. Tu sabe, quando eu tinha uns 13 anos, eu pensei, meu Deus, mas acho que eu tenho algum problema, porque ninguém me ama nessa família. Não é possível. E eu sou muito do tempo de qualidade, né? A minha maior forma de amor, né? As mulheres, normalmente. Tempo de qualidade. Se tu sentar comigo e conversar, ganha o meu coração. E daí eu pensava em minha mãe, coitada, né? Não tinha tempo pra nada, trabalhava e cuidava da gente. E daí, então, depois eu entendi que não era que... É porque a minha mãe era o serviço, sei lá, arrumava minha cama, fazia as coisas no que podia, uma comidinha gostosa, a roupinha arrumadinha sempre. Era a linguagem dela, né? E é por isso. Eu converso muito isso na EBD, né?
com os meus alunos ali que eles precisam também dizer para os pais, eu gostaria que tu tivesse um tempo de qualidade comigo, né? E é isso, E hoje o maior desafio, porque a tecnologia, ela aproxima quem está longe, distancia quem está perto. E é muito mais fácil a gente entregar um celular na mão do filho do que dar um tempo, uma atenção. Então, nós precisamos corrigir, né? Corrigir, voltamos ao exemplo, né? Nós temos, às vezes, a dificuldade de nos policiar, nós precisamos nos corrigir para dar atenção para os nossos filhos, né? Dar aquele momento, participar da vida deles. Eu tenho um filho, então, que já é pré-adolescente, né? Meu Deus, já é pré-adolescente, né? E, então, é diferente, só que ele é todo apegado, ele é todo de beijar e abraçar, ele é muito carinhoso. Eu digo que ele é muito chiclé, né? E aí, então, ele gosta muito de estar junto e ele é muito da mana e lá são tudo um grude lá em casa, né? Então, ele é diferente. Eu sei que vai chegar a idade que ele vai querer mais mudar, mais espaço, né? Que idade então a gente ele está aproveitando. Ele vai fazer 12 agora em julho. Tá entrando mesmo. Então aí assim eu disse pra ele, né? Aproveita, né, esse tempo que depois tu vai querer mudar de ideia. Então a gente tem que aproveitar as fases também e entender. Agora eu tenho uma menina e um menino e eles têm temperamentos diferentes. Então assim, é difícil lidar com o temperamento de um, de outro. Algo que eu agora talvez não esteja inserido no contexto, mas me veio também na mente, a questão da preferência. Se foi algo que eu sempre prezei, né, não dá preferência, porque sempre tem o filho ou a filha que tem uma afinidade mais com o pai, com a mãe, e às vezes no conviver parece que existe uma preferência e nós precisamos cuidar disso. Porque esse tipo de coisa pode gerar, como gerou em Esaú e Jacó, uma guerra. Então, a mãe que ela é sábia, a mãe que busca os princípios, que quer ser uma influência, ela precisa cuidar também com o perigo da preferência dos filhos, né? Embora, às vezes, aquele que mais bate de frente contigo é porque é o teu gênio, né? Eu digo, Alice é minha Mais miniatura. parecido. Não posso nem ficar, né, chateada, porque é minha miniatura. Vou lá eu lidar, né, com Já ela. comigo mesma? Isso. E já o Elderzinho, ele já é mais tranquilo, né, e tal. Então, assim, graças a Deus, para haver um equilíbrio, né? Senão... Já pensou? Então, são temperamentos diferentes. A gente precisa buscar mesmo do Espírito Santo essa direção para lidar com tudo isso. Mas é possível, gente, é possível. O meu marido, ele até fala que a gente só tem um, né? E a gente quer ficar só num, mas ele fala que às vezes ele tem medo nessa questão de vir diferente, de fazer essa separação, de às vezes, quem sabe, vir... Porque a minha filha é bem espoleta, né? Dizem que um vem mais... O meu primeiro bem calmo, bem sereno, calmo, tranquilo. Que fez tu querer ter outro ainda, né? E a minha agora, ela é a bebê ninja, né, gente? Aí a minha, assim, também, ela não para. Ela não para. Então, para. o próximo vem calmo. olha Talvez aí, daí ele diz, vai que faz isso daí, né? Aquela separa... Não, e lá em casa, assim, algo que é muito importante, que parte muito da criação nos filhos também. Essa questão de estimular a ter inveja e ciúme vem muito dos adultos. Porque o nosso filho, ele quis muito essa irmã, ele orou por essa irmã, então ele é super apaixonado por essa irmã, embora ela seja geniosa, que minha mãe. Mas, enfim, ele é muito apaixonado por ela. E aí, sempre as pessoas diziam assim, mas quando ela pegar teus brinquedos... Sabe, instigando. É verdade. Mas se ela... E ele sempre tinha a resposta na ponta da língua. Não tem problema, eu vou deixar ela pegar. Eu vou... E aí, uma coisa que a gente sempre afirma para ele, nós sempre te amamos. Você foi o nosso primeiro amor, Alice, agora é o segundo amor, porque ela veio depois. Simples de entender. Então, a ordem, como ela falou, Deus, aí depois de Deus veio o pai, a mãe, daí depois você, agora Alice. Então, o amor só foi crescendo. E você agora já está numa fase que você nos ajuda a demonstrar amor por ela, porque ela é bebê e você já é maior. Então, assim, tem todo esse jeito de lidar, que muitas vezes os pais não percebem, acabam deixando de lado, né? Um filho, parece que amando mais o outro, mas é por falta de ter esse cuidado. Quem sabe a gente está falando com alguém que está enfrentando esse tipo de coisa e cria até uma rivalidade entre os irmãos. Eu acho que é muito importante ter esse cuidado. Isso é de Deus, que eu estava tentando lembrar o nome Esaú. Estava tentando dizer, meu Isso, Deus, mas Esaú e qual é o Jacó. irmão de Jacó, Senhor? Isso, Esaú e Jacó. E foi porque a mãe puxava para um lado, o pai para o outro. Né? Mas entrou ali a graça e a misericórdia de Deus e houve conciliação, houve perdão e houve vitória. Né? Por quê? Porque houve mudança.
Então, eu posso escolher mudar. Foi assim lá, mas a partir daqui não vai ser mais. Aceito, querida. Obrigada. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado. Por isso que a gente tem que estar com as anteninhas sempre ligadas, né? E aí a gente consegue isso também na oração, né, Aldaísa? Porque, vamos se dizer, uma mãe distraída com as coisas, né? Distraída deixando passar, né? Que não tem os ensinamentos cristãos também, né? Isso aí passa batido. Não estou dizendo que é só pelos ensinamentos cristãos, porque isso daí é uma noção também que uma mãe, um pai, né, vem a ter, né? Mas uma pessoa cristã, ela tem a história na Bíblia. Como a Bíblia é o nosso manual, então tu tem aqui a história já te contando que isso pode acontecer, né? Então, armadilha da preferência, né? Antena ligada, né? Estando... Pois é. Tem algo que não tá no papel, mas eu vi falando da fala do Elder. É Elder, né? Isso, Elder Elias. Elder Elias. Tu comentou da fala dele, a Leia, como mãe atípica. Como é que vocês lidam com as críticas? Porque o pessoal tem muito de criticar. Pela forma da criação, pela forma que tu educa, pela forma que ele tá crescendo, que é a forma que a Nenê tá crescendo também. As pessoas criticam muito. Como é que vocês lidam com essas críticas? Bom, eu sempre fui muito criticada, né? Mas olha, eu vou te dizer... Ou a gente mesmo se critica, não, a culpa de uma mãe se cobra muito. Né? Mas assim, ó, comparar e tentar, né, comparar a minha maternidade com a outra, isso daí é infelicidade na certa, né? Então, crítica pra mim não tem, não tem... Vamos ver qual é a fonte da crítica. O teu é melhor? Né? Tem que ver a fonte, né, que tá te criticando. Mas não vai pra frente as críticas pra mim. Para por ali. Não, vamos por ali, não entra aqui, né? Claro que às vezes fica ali, né? Mas às vezes daí, tipo, mas qual é a fonte da crítica? Tem que questionar. Tem que questionar. Ficar perguntando. Tá, isso aí, questionar. Tá, entra aqui. Dá algum exemplo, né? Tá dando... O teu é melhor? Teu fruto é né? Assim, então não vai muito pra frente, né? Agora, se é uma crítica construtiva que entra ali e que tu fica pensando, caramba, não tô fazendo certo, né? Então, a gente vai rever, né? Mas aqui a maioria das críticas, pessoal, principalmente nesse mundo, né, do autismo, mas eu faço diferente, mas é o teu que tu faz diferente. O meu tá funcionando assim, né? Ou diz, vamos tentar então fazer dessa tua maneira ali, né? Então, mas geralmente, pessoal, quando a crítica é construtiva, que a pessoa não vai te criticar, ela vai te dar um conselho. Isso, vai te orientar. Vai te orientar. Não vem como uma crítica, tu nem enxerga como uma crítica. Geralmente as críticas são de quem... geralmente só pra... Às vezes nem entende também, né? Nem sabe como que é e tá... Isso, mas tenta ajudar, mas atrapalha. Algumas coisas tu tem que fazer de conta que tu não tá escutando, né? Pra não tá comparando, pra tu não tá também se estressando tanto, porque... Eu falo pra Deus que às vezes eu quero ser menos, né? Não ser muito esponja. A esponja que diz, né? E ser mais filtro, né? Porque às vezes a gente fica fonte não dreno, né? Porque, olha, às vezes é difícil. E as olhadas? Essas me matam. Essas me matam. Daí, às vezes, eu tenho vontade de fazer igual Sara, né? Que pegou, olhou torto pro meu alecrim dourado e pensou, pega teu filho e se manda. Aí eu tenho vontade, né? As olhadas assim... porque às vezes ele tá lá estereotipando, né? As pessoas vão lá e olham, né, assim... Então, jeito, aquilo ali me corta, assim, o coração. Mas aquilo ali é como se fosse uma crítica pra mim. Como uma crítica. Né? Isso aí sim. Mas a crítica em si, eu tento analisar de onde que veio. E quando realmente a pessoa tá vendo que tá errado, ela não vem com um formato de crítica. Ela vem em formato de um aconselhamento, de uma orientação. E, geralmente, quem está fazendo isso é uma pessoa experiente e que realmente é Deus que está mandando para que melhore, né? Para que mude a situação em si.
Então, né, o Elderzinho, na questão da fala ali, foi difícil. Tinha, né, essa questão das críticas. Por que não faz isso? É que, assim, sempre quando tu não tá no lugar do outro, é mais fácil tu dizer o que deveria ser feito. Porque a empatia faz tu se colocar exatamente no lugar do outro, né? Só que as pessoas dificilmente conseguem agir com empatia. Então, é mais fácil falar o que o outro deveria fazer quando eu não estou no lugar dele. Então, assim, claro, cada mãe, cada situação é uma realidade, cada filho tem uma realidade. Não é, claro que existem os princípios, como ela falou, que são inegociáveis. Existem os conselhos, até inclusive a gente trabalha com o podcast das Mães na Torre, e ali nós trazemos conselhos bíblicos, testemunhos, orientações, que podem servir para edificar outras mães que estão passando por situações similares, né? Mas eu passei pela prematuridade, então os 2 nasceram prematuros. Então o Elder teve essa dificuldade na fala. Ele é uma criança diferenciada porque ele não entra no padrão do mundo, como a gente falou, ele não fala palavrão, ele se dedica a estudar, ele é extremamente carinhoso, atencioso, né, com as profs, com os colegas. Eu participo muito, eu sei o nome dos colegas, eu sei. Agora que está difícil para saber o nome das profs, porque aumentou o número de professoras, né? É mais difícil. Mas assim, a gente participa, isso também é muito importante, participar, não deixar o filho sofrer sozinho. Né? E entender, como eu disse para ele, que no mundo vai ter crítica, vai ter frustração. Tu não precisa chorar e baixar a cabeça por causa disso. Você é diferente, ponto. Por quê? Porque você não é igual, Deus te escolheu diferente. Então, é importante a gente trabalhar isso neles também, né? Não deixar descer para o coração, porque a Bíblia vai falar sobre se irar, se entristecer, mas não deixar o sol se pôr sobre a ira, não deixar criar raiz de amargura. Porque, sim, a falta de perdão, a raiz de amargura, aquela criança que não pode ouvir um não, que não pode ouvir uma crítica, que se frustra, que desanima, aquele adulto que é assim, ele fica estagnado. Então, a gente precisa entender, como eu digo, não estamos criando filhos para o mundo, mas para enfrentar o mundo para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Também queria perguntar para vocês duas, né? Alguma experiência, assim, de fé, de força, de superação que vocês tiveram, assim, na maternidade, que vocês lembram, uma experiência que vocês tenham passado com os filhos de vocês e que a fé de vocês, né, um testemunho que vocês têm para contar, assim, para enaltecer, né, a nossa fé também na maternidade. Olha, tenho muitos. Tenho muitos. Mas que me vem agora... tenho 2, vou contar 2. No momento em que eu recebi o diagnóstico do Lourenço, foi algo extremamente complicado, assim, parece que fiquei surda, sabe, assim, enquanto a doutora falava, e eu estava surda, eu só pedia para Deus me sustentar, porque podia ser que eu não aguentasse aquilo ali, né, e continuei surda o resto do dia, parecia que eu só enxergava, eu parecia que eu não escutava mais nada. E foi um momento muito difícil ali, porque eu vi como se estivesse construindo um murinho, sabe? Tentei imaginar um murinho ali de tijolinhos, ali, amarelinho, bonitinho, né? E eu estava enxergando, sim, o que estava acontecendo, né? Porque se eu fui atrás, né, de um diagnóstico, é porque eu sabia que algo estava acontecendo. Só que, né, a gente tentando sempre se boicotar ali, né? Não é outra coisa. Não é isso, é outra coisa. Mas as evidências todas vindo as mesmas, dizendo que seria autismo, né? Até o Senhor falando no meu coração, né? Me preparando para aquilo ali. E eu tentando dizer, não é outra coisa, é um TDAH, toma um remedinho, tá tudo certo. Eu pensava assim, né? E naquele momento foi a mesma coisa de darem um chute naquele meu murinho, sabe? Construído assim, né? E daí eu tive que reinventar, tive que colocar cada um desses tijolos nos seus lugares certos, com as expectativas corretas daí, né? Sabendo que talvez não iria ser do jeito... Nunca é do jeito que a gente quer, né? Quando a gente entrega a vida para o Senhor, é do jeito que Ele quer, né? É verdade. Então, Ele me deu sustentação. E hoje eu posso dizer que eu consigo conversar com uma mãe que está passando
as mesmas dificuldades e consigo Aconselhar. dizer para ela assim, ó, existe uma beleza nisso, tu vai encontrar, tu vai conseguir vencer, tu vai conseguir se organizar para vencer isso. Eu consigo orientar, dar um conselho, né? Até ajudar, né? De alguma maneira. E então Deus me ajudou. Eu digo que eu fui curada com o autismo do Lolo, né? Eu trouxe, né? Benefícios espirituais e também porque eu sou muito mais crente. Eu sou muito mais crente. Hoje eu sou nos últimos ali, esses últimos 8 anos, quase 8 anos, eu sou muito mais crente do que eu fui a minha vida inteira. Eu posso dizer isso, né? Por causa disso, né? Ele sabe como trazer a gente para perto, né? Então ele me deu sustentação, né? Mas esse aí é um testemunho meu, né? Vamos se dizer assim. E do Lourenço, teve um dia que ele precisava dormir para um exame, né? Ele precisava, só que não podia ter anestesia, né? Ele só precisava dormir naturalmente. E o Lourenço tem problemas para dormir, toma remédio, né, para dormir. E eu disse, Senhor, como é que nós vamos fazer essa criança dormir? Daí alguém me disse assim, dê aquele remédio para... Chazinho? Não, remédio para enjoo. Melatonina? Dramin. Disse, tem um Dramin em casa. Cheguei em casa, Dramin não dá sono. Eu disse, Tem vezes que Senhor... dá sono, né? Não, mas esse não dava sono. Né? O que tu tinha Não dava Não sono. dava sono. Eu orei e disse, Senhor, eu preciso que esse Dramin dê sono. Preciso que tu dê sono nele. Preciso que ele durma para fazer esse exame. Ele dormiu que ninguém mais acordava o Lourenço. Profundamente. Ele não é uma criança, desde sempre teve problemas para dormir. Então, é evidente, assim, que foi Deus que fez aquilo, sabe? Experiência. E outra coisa, deixa eu contar mais um. Pode contar. Eu precisava tirar. O Lolo, ele nunca não pegou bico. Não, o peito também tava sem o peito já tinha desmamado. Nunca foi apegada a naninha, paninho, nada como as outras crianças, né? Então, ele só tinha o TT, que era a mamadeira, que era o que ele era apegado àquilo ali. E ele foi até os 5 anos mamando. E o médico disse, Léo, nós precisamos tirar, porque principalmente a da noite, porque isso tá inflamando, né? Tá inflamando ele. O leite em si está inflamando ele. A gente precisa tirar. Ele estava tendo muitos problemas respiratórios. Então, a gente precisa tirar o leite da parte da noite, principalmente. Eu disse, Senhor, ele só mama uma mamadeira por dia. Como é que eu vou tirar? Eu disse, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, lavando a louça e conversando com Deus e olhando para ele lá, brincando. Daqui um pouco ele levantou e disse, mamãe, eu não quero mais o TT à noite. Eu engoli em seco. Eu disse, como, filho? Eu não quero mais o TT à noite. Não precisa mais. Uma criança sensível, de Deus. E aquilo ali, eu disse, meu Deus, realmente... Tu é Deus magnífico, é bom. E é nos detalhezinhos pequenos. Parece muito bobo, talvez, para algumas pessoas isso. Mas para uma mãe, tirar a madeira, tirar o bico, tirar a fralda, isso aí é extremamente difícil. Exige ele muito esforço. E ele do nada não, o Espírito Santo, né? O Deus, né? Falou o coração dele e depois daquele dia ele não teve mais o TT à noite. Então, coisas, né, evidentes, assim, e fora muitas outras coisas que o Senhor faz a todo momento, né? O tempo todo. Bom, então, né, existem muitos, como ela falou, mas, assim, 2 que foram cruciais, né? Nossos 2 filhos foram prematuros, então eu nunca tinha tido essa experiência até quando nasceu o Helder, de 7 meses, precisou ficar 37 dias dentro de um hospital. Eu nunca tinha passado isso, foi tudo muito difícil. E algo mais difícil quando eu estava ali, né, foi deixar ele no hospital e sair. Todas as mãezinhas saíam com o seu filhinho no colo e eu saí sem o meu, tive que deixar meu coração lá naquela UTI. Mas Deus falando, né, porque havia uma complicação na gestação, uma má formação, ele tem um rim pélvico.
é um rim diferente, né? Os rins são assim, o dele é invertido, menor, por isso que se fala pélvico. E aí, até que tudo se comprovasse que estava bem, como Deus já tinha falado que iria ficar, ele passou por um processo inúmero de exames, de hospital, e a forma que Deus usava pessoas e situações para falar, assim, era reveladora. Que até hoje, se eu mencionar assim, eu me emociono da forma que Deus cuidou. Porque a diferença, como eu disse, de ter Deus não é que você não vai passar. Ele vai passar junto com você. E por isso que me chama muita atenção mães corajosas, porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a força para vencer o medo. Então, o medo a gente tem muito, mas Deus nos dá força para vencer o medo, né? E aí eu passei, graças a Deus, né? O Helder, ele foi diagnosticado com funcionamento normal, os rins. Ele está aí, já vai fazer 12 anos, como eu falei, e passou por outras situações, mas assim, para a glória do Senhor Jesus, hoje ele é uma criança saudável, né? Abençoada. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, obediente, exemplo na escola. Inclusive, ano passado ele ganhou o título de aluno destaque na escola, na sala, porque ele realmente é esforçado. Então, eu só tenho a glorificar a Deus por isso, porque não é mérito meu, mas é promessa de Deus na vida dele, né? E a Alice já veio debaixo de oração, né, gente? Debaixo de promessa. Eu tinha medo de ter outro filho, porque eu tive uma perda, e quando tu perde, tu tem medo de perder de novo, né? Por isso que a coragem fala muito forte comigo, né? E aí, então, veio a Alice, eu tive ameaça de aborto, tive uma gravidez de risco, foi muito difícil para mim ter que ficar paradinha, correndo o risco de perder, mas Deus falando que estava cuidando, que tinha vida. Nasce a Alice também prematura, mas graças a Deus foi diferente, porque aí quando você já é forjado, é diferente, né? Você já enxerga de uma outra perspectiva. E para a glória do Senhor Jesus, a Alice também é uma criança perfeita hoje, né? Foi difícil, mas eu tive experiência assim de Deus falar, por isso que eu amo louvor, né? De Deus falar através de louvor, através de situações. E quero falar aqui para alguma mãe que talvez esteja atravessando um impossível aos seus olhos humanos, né? Que se você serve o Deus do impossível, não tenha medo. Força e coragem, porque se Ele te permitiu você passar, você vai vencer. Não existe batalha perdida para o nosso Senhor. E tem uma frase que eu anoto, que a minha Bíblia é cheia de anotações, né? Que Deus te deu valores espirituais para que você se torne uma mãe diferenciada na terra. O Senhor te deu unção, te deu reino, te deu autoridade, um ministério, uma família e graça. O inimigo não vai fazer festa com a bênção que Deus te deu. Então, ele pode tentar, mas Deus é maior. E quando nós nos posicionamos, Deus, ele se posiciona à nossa frente. E nos garante que aquilo que seria uma desgraça, uma tristeza, se torne o nosso testemunho. Porque gerar dói, mas depois que vem a luz, é muita alegria. Então, gerar para você pode estar sendo doloroso, mas quando vier a luz, vai ser motivo de glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Amém. Também queria fazer uma pergunta para vocês, né? Que, tipo, um conselho que vocês dariam, tipo, para as nossas jovens, né? Que pretendem ser mãe um dia, né? Tantas jovens, quem sabe, que estão nos acompanhando. E um conselho, assim, que vocês deixariam para elas antes mesmo de ter já, né? Os seus filhos, de gerar. Algo que, quem sabe, vocês passaram antes de ter também, né? Um conselho que vocês dariam para as nossas jovens. Tenham filhos e peçam para Deus desde já sabedoria. Não peçam paciência, porque você será muito provado. Precede a luta, né? Será muito provado, né? Pede sabedoria. E orem o que Deus, o que está na Bíblia. Orem o que está na Bíblia, porque ele tem compromisso com o que está na Bíblia. Né, com a palavra dele. Ele tem compromisso com a palavra dele. Então, peçam sabedoria para que nos momentos em que a própria Bíblia diz, né, que sem mim nada podereis fazer, né? Então, peçam sabedoria que no momento que tu não sabe fazer, ele vai tomar conta, né? E como essa semana eu estava ouvindo era um vídeo da internet e que falava sobre a sabedoria, né, que
que o rei Salomão pediu, né, para Deus, e era a sabedoria para administrar o povo que tu me deu. Então, peça sabedoria para educar, para levar a Deus o filho que tu me dá, que tu vai me dar, né? No caso de vocês, né? Então, orem o que Deus prometeu na palavra dele e que ele cumpre. Ele cumpre. Então, mas peçam sabedoria do céu, porque muitas vezes a gente não sabe nem como lidar com as situações, né, Aldaísa? Mas que ele te guia. Então, eu acho que essa é a palavra-chave da oração de uma mãe, que dê sabedoria para enfrentar os desafios, as dificuldades, e eles vão ser uma bênção, podem ter certeza disso. Eu aproveito aqui a deixa dela sobre a sabedoria, com certeza, porque não adianta a pessoa que não tem sabedoria de Deus, ela não vai conseguir administrar aquilo que Deus dá. Então, a sabedoria, né, é primordial, e coragem. Porque muitas pessoas hoje falam que não querem ter filhos porque tem medo, porque é difícil, mas tudo é difícil. A única coisa fácil é pecar e errar. Então, tudo é difícil, mas com Jesus é possível. E com a ajuda do Espírito Santo, sim. E Tiago fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça para Deus, que Ele vai conceder. Então, peça sabedoria. Como tudo já na vida eu aprendi, a gente orar. Porque você orar antes evita você sofrer depois, né? Então, orar a Deus, pedir sabedoria e coragem. E tenha um filho, sim, porque nós somos chamados para gerar para a glória do Senhor. Não tenha medo, tenha coragem, tenha fé, que com Deus à frente de tudo vai dar certo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta. Já estamos quase chegando ao fim, né, do podcast. Aqui hoje, escutando, aprendendo, né? Coragem, sabedoria. Foi uma bênção. Foi, sim. Bênção, né? Não tem mais nenhuma pergunta? Então, nós vamos nos despedir, né? Quero agradecer as jovens que estiveram aqui conosco, a Leia, né? A Aldaísa, que Deus venha abençoar grandemente. Então, vou dar oportunidade, então, para a Ana Paula se despedir, primeiramente. Quero agradecer pela oportunidade. Fiquei hoje mais quietinha aqui, escutando as mamães. Foi muito bom, foi um prazer poder escutar a irmã Leia, a irmã Isa, né, dos seus testemunhos, né, que através deles vocês estão, sim, ajudando muitas mamães e futuras mamães também, né? Glória a Deus. Então, esse podcast vai ficar marcado para mim. Vai ficar muito marcado, de verdade, assim, que tem coisas assim que nós passamos pela vida, né? Às vezes a gente não tem muito, não acabamos entendendo, não sabendo, né? O que Deus quer, né? Através, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, né? Então, esse podcast foi resposta, assim, de oração. Sim, foi Glória a sim. Deus. Então, muito, muito obrigada, né? Agradecer a todos, então, por vocês, né? Porque eu pude escutar e aprender algumas coisas assim. E agradecer a oportunidade, né? Pela Andrela e o Samuel, a Vitória também e o Matheus. Amém. Foi uma bênção, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Mães que inspiram, de verdade, mães que inspiram. Foi uma bênção ouvir os testemunhos, ouvir cada resposta, foi uma bênção. Só agradecer por vocês estarem aqui, por ter se disponibilizado de estarem aqui com a gente, contando a história de vocês, compartilhando experiência e aprendizado. A gente agradece. Agradeço Samuel e Andriela. Samuel tá lá na mesa. A Esther tá sentadinha ali, nossa outra mamãe. É uma bênção. Agradeço a todo mundo também que assistiu até aqui. E é isso. Amém, né? Eu também quero agradecer ao meu marido que está lá na mesa, a Esther, que está ali. Hoje era para ela ter apresentado conosco, mas ela disse que ia ficar mais ouvindo, que ela ainda está começando, mas creio que vai ser bênção, que Deus vai usar ela aqui também, que ela é bem comunicativa, fala muito bem. E agradecer, né?
a Vitória, a Ana Paula, que nós estamos começando, né? A gente é líder de jovens, então, aqui no Santa Fé, né? Então, é um desafio que a gente está tendo. A gente está aprendendo junto com eles também, né? É um desafio, mas tem sido bênção. Eu quero agradecer a Leia, a Aldaísa, né? A Isa. Meu nome é difícil, então não me importa que chame. O meu é Andriela, às vezes a maioria também é sempre Andriele, né? Que é mais difícil encontrar a Andriela. E eu quero agradecer muito, né? Realmente, vocês nos inspiraram hoje. Eu sou mãe, né? E muitas das coisas que vocês falaram, com certeza, me inspiraram, me incentivaram também a ser melhor, né? Como mãe. Porque, às vezes, uma coisa que uma mãe sente muito é culpa, né? Às vezes, a gente quer sempre ser o melhor, se cobra muito, né? Se a gente fica em casa com eles, a gente se cobra porque não trabalha fora. Se trabalha fora, se cobra porque quer ficar em casa cuidando deles. Então, sempre tem, né, uma cobrança, mas o Senhor, Ele sempre nos dá graça. Eu agradeço muito a vida de vocês, né? Que o testemunho de vocês ainda possa alcançar muitas mães, né? Assim como a Leia, né? Que é uma mãe atípica, né? Quantas mães a gente vê que estão passando por esses momentos, né? E às vezes não tem força. Muitas não conhecem a Deus, né? Então, como é difícil elas lidar com tudo isso, mas que tu seja um exemplo, né? A gente congrega junto, mas nunca tinha ouvido a história dela. Então, é bênção, né? A gente saber. Às vezes a gente vê as pessoas, nem sabe, né? O que se passa, o testemunho que carrega, né? Então, é bênção. A Isa, né? Acho que eu já te vi, acho que eu te conheço mais pela internet. Mas é um prazer, né, te conhecer pessoalmente aqui, ver o teu testemunho, né? Então é uma bênção, fala muito bem. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, realmente. E que vocês continuem inspirando muito mais mães, né? E as nossas jovens também. Então, boa noite, então, a todos também que estavam conosco, né? E, assim, eu também vou deixar você se despedir, falar as últimas palavras. Primeiro a Isa. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade mais uma vez, agradeço a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. E é sempre uma maravilha poder falar das coisas do Senhor. Glória e que realmente essa palavra, o que nós comentamos aqui, os testemunhos, possa vir de encontro ao coração de quem está nos ouvindo. E possa produzir fruto para a glória do Senhor Jesus. E lembre-se sempre, sabedoria e coragem. Vamos lá, vamos enfrentar, porque vale a pena ser mãe. Também quero agradecer pela oportunidade. Não é sempre, né, que a gente é convidado. Fico um pouco nervosa, assim, mas peço desculpa se falei alguma coisa que não... Mas pode ter certeza que eu orei para estar aqui. E como a gente orou antes aqui, para que Deus falasse que todas as perguntas, que toda a conversa fosse de encontro à vontade dele, né? Então, isso aí, eu quero agradecer então a oportunidade de falar do meu mundo atípico e também das coisas que o Senhor tem feito. A gente podia ficar aqui a noite inteira conversando sobre o que o Senhor tem feito, né, pelos nossos filhos, né, pela nossa casa, porque é Ele, tudo é Ele, é para Ele, né, todas as coisas. Então é isso, muito obrigada. Se tiver alguma mãe atípica que quiser conversar comigo, quiser talvez um apoio, uma ajuda, uma amiga, eu estou disponível. Eu tenho essa cara de entojada, mas eu sou bem legal. Pode vir falar comigo. Às vezes, né, a gente às vezes é tão solitário, né, esse mundo, né, é muito solitário ser mãe, né, atípica. Então, se precisar de uma ajuda, até em oração, pode me procurar, pode vir conversar comigo, que nós vamos conversar muito, que eu adoro conversar. Tá bom? Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém. Então, agradeço a todos que estavam aí até agora nos assistindo, e que Deus abençoe e tenha um ótimo final de semana.